A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes, amigos. Estamos mais uma vez juntos para a transmissão da mensagem do Senhor nessa quarta-feira, dia 15 de julho, para a nossa comunhão nossa edificação em Cristo, né? Estamos juntos aqui nesse período tão difícil que temos passado. Aproveitando esse momento de introdução, quero pedir aos irmãos para que possam nos ajudar mais ainda na questão financeira. Estamos passando por um momento muito difícil financeiramente, né? Temos tido pouca contribuição nesse período e temos contas a pagar. E precisamos então que os irmãos nos ajudem aí. É o meu apelo, né, para que você possa ser fiel na sua contribuição, se possível, até um pouco mais nesse período, se possível. Estamos trabalhando agora no limite, né? Nós tínhamos uma reserva em caixa, essa reserva já foi devido a esses meses que temos ficado em nossas casas por causa da situação e estamos percebendo pouca contribuição de alguns irmãos. É claro que tem aqueles que são sempre fiéis, né, na sua contribuição, no seu dízimo, na sua oferta, porém alguns aí por não estarem no templo, na reunião regular na igreja no templo, deixaram de contribuir. Então faço aquele meu apelo para que os irmãos possam, esse mês ainda, porque temos contas a pagar, e os irmãos possam contribuir aí para que possamos manter, né, as nossas despesas em dias, né, pois somos e devemos ser um exemplo para a comunidade, para cada um de nós, né, entre nós mesmos, tá bom? Outro apelo que eu faço é que o irmão intensifique aí as orações em favor da vida do nosso irmão Valmir, ainda internado, tendo melhoras, né, mas ainda internado e carecendo então das nossas orações, nossas súplicas, nossa intercessão diante do Pai Eterno, para que ele possa em breve estar conosco. Tá? Também recebi um comunicado hoje mesmo do pastor José Carlos, nosso missionário, que temos também ajudado na contribuição. Ele pediu para que orássemos pelo índio, né, Jauaril, e o seu filho Marcelo, que foram infectados pelo Covid-19 lá em Sinop, Mato Grosso, né? Ele que trabalha na área da saúde lá e foi infectado e é uma das pessoas que trabalham em prol do reino do Senhor. Então, especialmente eu quero pedir, além de estarmos orando por nossa igreja, por cada irmão, em especial hoje pedir pela vida do nosso irmão Valmir, pela vida do Javaril e seu filho Marcelo, todos esses com o Covid-19, e que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Que Deus possa fazer em favor desses irmãos, tá bom? Então fica meu apelo, fica meu agradecimento a todos vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 10. Nos diz assim: Paulo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como luz, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Que Ele nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, Senhor Deus, em especial nesse momento de intercessão, que a Tua igreja está reunida nas casas, clamando uns pelos outros. Eu quero pedir pela vida do nosso irmão Valmir, da vida desse índio, Javaril e o Marcelo, seu filho, que estão internados num estado muito delicado e carecendo então da mão do Senhor, da cura do Senhor. Pedimos porque cremos no poder do Senhor e que o Senhor possa em breve, a Deus, nos dar um resultado positivo da recuperação desses irmãos. Eu clamo ao Senhor nesta noite e a igreja está clamando porque crê que o Senhor pode fazer. Muito obrigado por todas as bênçãos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos.
visita cada coração, cada irmão nas suas necessidades espirituais, físicas, psicológicas. Muito obrigado por tudo. Fala conosco nessa noite através da tua santa e bendita palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e ouvintes. Eu quero falar nesta noite dentro de um título Vivam na Luz, que parece ser aí aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso para que ela vivesse, né? É muito importante, então, viver na luz. É interessante que Paulo foi direto ao assunto, né? Quando ele diz, então, que eles eram trevas, mas que agora são luz no Senhor. Não é luz própria, luz no Senhor. E Paulo foi muito esperto quando ele disse essas palavras. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz, e aqui é algo muito importante, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, meus irmãos, é aqui uma chamada do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, dizendo que eles deveriam aprender, e aprender mesmo, a se agarrar, se apegar a três, meus irmãos, três pilares para uma vida agradável a Deus. Três pilares essenciais para uma vida que Deus se agrade. São três pilares que o cristão deve ter e viver na luz: bondade, justiça e verdade. É muito importante essas palavras do apóstolo Paulo à igreja do Senhor Jesus, não apenas a igreja de Éfeso, mas para a igreja de todos os tempos. E aí, meus irmãos, três pilares para aquele que tem a luz. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Três pilares para um cristão que vive na luz. Isso é muito importante sabermos, né? Primeiro ele fala sobre a bondade. Um dos pilares daquele que vive na luz, então, ele diz que é a bondade. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que aquele que vive na luz, porque antes nós éramos trevas, antes de conhecer o Senhor, e no Senhor agora somos luz, ele diz que o primeiro pilar dessa nova luz que temos é a questão da bondade. Na verdade, a bondade é a oposição à maldade. Aquilo que se opõe à maldade, né? Na verdade, a bondade. Ou seja, um coração, agora nós temos que ter, já que não estamos mais nas trevas, mas na luz, no Senhor, é um coração sem malícia. Um coração propício, um coração puro, sem intenções malignas. Sem intenções malignas. Um coração não voltado à maldade. Esse é um coração daquele que tem a luz do Senhor, ou seja, a bondade. É o primeiro pilar que Paulo diz que nós devemos ter, todos os crentes de todas as gerações, é a bondade, ou seja, é uma oposição contra aquilo que é mal, aquilo que traz ou afronta a vontade soberana do Criador, de Deus, do próprio Jesus Cristo. É aquele coração sem desejos maus contra os outros. Então, o primeiro pilar daquele que tem a luz do Senhor é a questão da bondade. E Paulo é bem claro. Isso é um pilar, né? É um pilar, não é algo que é possível não ter, você sendo crente ou sendo transformado ou tendo verdadeiramente a luz. É a bondade. E aí ele traz um segundo também que é muito importante. Segundo, ele diz assim, bondade, justiça. O
o que é a justiça que o apóstolo Paulo está trazendo aqui à igreja? É oposição, então, ou contrário, ao que está fora da vontade de Deus, porque Deus é justiça. Então nós, como luzeiros do Senhor e no Senhor, devemos também, o segundo pilar, ter a justiça em nós, ou seja, se opor àquilo que é contra a vontade de Deus. Também nós podemos entender aqui que essa justiça tem a ver com cobiça. Então, nós devemos nos opor a isso, contra as imoralidades. É uma resistência, então, que nós devemos ter quando pensamos em justiça, uma resistência a tudo aquilo que é desagradável a Deus. É exatamente isso. Resistência àquilo que é desagradável. Evitar aquilo que é desagradável. E aí você vai ter esse senso de justiça, ou a própria justiça, que é essa oposição, meus queridos, essa oposição contra a injustiça. E a injustiça, olhando para o caráter de Deus, são as imoralidades, são uma espiritualidade falsa, são coisas que não agradam a Deus. Então, é muito importante sabermos disso. O que Paulo está dizendo é que esses três pilares, eles são necessários e devem estar naquele que tem a luz. Ou seja, o pilar da bondade, o segundo pilar da justiça, e agora o terceiro, que é tão importante quanto os outros dois, ele diz que é o terceiro pilar, a verdade. Ou seja, a oposição ferrenha à mentira, ao engano, à falsidade, à adulteração e aí por diante. É isso que Paulo está dizendo em suas palavras à igreja. É muito importante nós sabermos desta realidade, meus queridos ouvintes, irmãos. A palavra de Deus diz, olha, porque antes, Paulo diz, porque antes vocês viviam fazendo isso que não agradava. Porque antes vocês viviam na maldade. Porque antes vocês viviam na injustiça. Porque antes vocês viviam na mentira. Mas agora, vocês são luz no Senhor. Vivam então como luz no Senhor. E aí, quando você vê na luz do Senhor, você tem dentro de si a bondade, a justiça e a verdade. Isso é muito importante para nós sabermos nesse tempo. A igreja, nós como corpo de Cristo, devemos viver na luz como Jesus foi luz e a luz do Pai era aquilo que contemplava todas as coisas. É muito importante, meu querido, nós sabemos dessa realidade. Paulo está dizendo, quando ele está já em direção à finalização da carta aos Efésios, é muito claro o que ele fala. Vocês eram passado, eram escuridão, eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E se vocês são luz no Senhor, ele diz que vocês devem viver então a bondade, a justiça e verdade. E que Deus possa nos ajudar a vivermos a bondade, que é a oposição à maldade, a justiça, que é a oposição àquilo que de fato não agrada a Deus, a verdade é aquilo que é contrário à mentira, à falsidade, à adulteração, e que Deus possa nos dar condições de viver essa verdade, esses três pilares que o Senhor deseja de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra neste momento, nos convocando
há uma reflexão muito séria quanto sermos luz no Senhor. E a responsabilidade que temos, Senhor, já que saímos das trevas, de viver a bondade, a justiça e vivermos também a verdade plena no Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia que é infinita. Obrigado pela tua graça. Pedimos nesse momento, mais uma vez, pela vida do nosso irmão Valmir, dos nossos queridos irmãos lá no Mato Grosso, índios que estão com Covid também, Jauaíri e o seu filho Marcelo. Entregamos em tuas mãos para que o Senhor possa restabelecer plenamente a saúde deles. Pedimos pelos nossos irmãos aqui da igreja, nossos ouvintes, pedimos para que o Senhor nos proteja, nos livra de todo o mal. Pedimos, Senhor, também pelas nossas instituições batistas, que o Senhor possa abençoar cada diretoria, nos fortalecendo mais nesse período tão difícil. Visita, Senhor Deus, os nossos governantes, para que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Que essa nação possa ser uma nação onde nós podemos exercer livremente a nossa fé no Senhor. Abençoa, Senhor Deus, de modo geral, os nossos idosos e todos os nossos irmãos com as suas diversas enfermidades. Também pedir para aqueles que estão viajando nesse tempo, que o Senhor possa continuar sendo guarda fiel do seu povo. Senhor, que possamos em breve estar juntos, reunidos no templo, para a adoração na comunhão do Senhor e com os irmãos. Muito obrigado, é minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que com certeza estão ativos na contribuição, mas quero pedir mais uma vez, para que você possa então ajudar da melhor maneira possível, mantermos então as nossas contas em dia, para que possamos ser exemplo a este mundo, como acabamos de ouvir na mensagem, sendo luz, sendo modelo para as pessoas. Muito obrigado, tenha um restante de semana abençoada. No final de semana estaremos juntos aqui novamente. E, meus queridos irmãos, possivelmente, quase que na certeza, no próximo domingo, não esse agora, no próximo domingo, estaremos nos reunindo no templo da Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci, 522. Deus te abençoe, uma ótima restante de semana.